Então, o tema da minha palestra é a identificação de fungos baseados em métodos moleculares, em biologia molecular. E eu vou falar, então, um pouquinho da experiência que eu tenho com isso. Como muitos de vocês estão na graduação, então eu decidi abordar alguns pontos importantes sobre microbiologia para todo mundo se fazer entender os próximos passos que eu vou falar. Então, por favor, vamos conversar junto, né? Então, eu pergunto, onde estão os micro-organismos, né? Eles estão em todos os lugares, como a gente já sabe. Então, a gente pode falar que ele está no ambiente, então ele está... Vocês veem meu mouse? Não. Sim, vemos sim. Tá, então eles estão no ar, tá aí o coronavírus que não deixa mentir, mas não só os vírus, as bactérias e os fungos também estão presentes, eles ficam suspensos no ar. Eles estão na água, então a gente costuma falar que a água é um sistema vivo, né? Tem uma série de micro-organismos microscópicos e até macroscópicos que estão presentes na água, e quando a gente vai tratar de uma água para fins de potabilidade, a gente aí já tem que ter um cuidado maior, essa água tem que ser tratada, ou de uma fonte que não tenha nenhum tipo de contaminação, então a gente estabelece alguns limites microbiológicos para a gente poder consumi-la. Os micro-organismos podem estar no solo, né, o solo é um dos ambientes que mais tem uma carga maior de micro-organismo, pode chegar a 10 elevado a nona, então é uma carga bem elevada, né, por grama de solo, vamos dizer assim. E ambientes de floresta e cultivo, muito se fala até na interação dos micro-organismos com as plantas, podemos ter micro-organismos patogênicos, mas também podemos ter os micro-organismos que causam bem para o desenvolvimento do cultivo e do sistema florestal. E aí, sistemas humanos, né? Então, a nutrição humana e animal, hoje a gente tem muitos micro-organismos que fazem parte já do nosso cardápio, desde os fungos, os cogumelos, né, que são os fungos macroscópicos, até leveduras, que hoje elas são vendidas em pó, em cápsula, para você estar ingerindo no seu dia a dia. Eles são causadores de doença, seja ser humano, seja na planta, em animais, e em ambientes urbanizados, então eles afetam construções, né, podem deteriorar prédios históricos, inclusive. Existe até uma linha da microbiologia que trabalha só com isso, né, como que um micro-organismo pode afetar determinados materiais da construção civil. Ele está na medicina, em bioprodutos, então a gente tem os probióticos, né, que pode ser um micro-organismo liofilizado, que você compra em cápsula, mas também pode ser um produto lácteo fermentado, que você vai tomar para regular sua microbiota intestinal. Tem produtos cosméticos, também são a base de micro-organismos, de exudatos de micro-organismos. Tem a parte de bioenergia, então etanol de primeira e segunda geração, biodiesel, biogás, então são produtos de fermentação de micro-organismos e a recuperação de óleos, e aí isso tudo movimenta uma bioeconomia, né? Então, como ele está em todo lugar, a gente precisa ter alguns cuidados sobre eles. Então, só falando um pouco quando ele está no ser humano, já saiu até uma literatura que ela fala que nós somos 10% humanos, né? O resto é formado por fungos e bactérias, algumas arqueias, e até pelo tamanho das células, são células menores, mas eles podem ser patógenos, né, e afetar a gente de alguma maneira, ou contribuem de uma maneira muito interessante, compõem a nossa microbiota intestinal, dermatológica, e ajudam na síntese de vitaminas. Alguns micro-organismos estão relacionados com algumas doenças, autismo, obesidade. Então, hoje, o universo da microbiologia traz muito mais respostas do que antigamente, né? Isso no ser humano. Nas plantas, a gente sabe que eles estão alojados em diferentes partes da planta, então a gente tem desde a própria raiz, ele pode formar um biofilme, no sistema radicular aqui, essa interface, a rizosfera, né, que é a interface solo-raiz,
eles estão presentes, contribuindo com fixação de nitrogênio, fornecendo nutrientes para as plantas. Eles podem ser endofíticos, que vivem dentro do sistema vascular das plantas, ou epifíticos. Então, aqui a gente tem uma foto de um estômago da folha, e eles vivendo sobre a superfície da planta. Então, ele está bem difundido em diferentes ambientes. Aqui eu trouxe alguns exemplos de lesões em planta causada por micro-organismos. Então, aqui a gente tem uma néspera, que se você observar bem aqui, por fora ela tá bem bonitinha a néspera, você compra uma néspera linda para você provar, e aí por dentro ela tá toda embolorada, é um coletótrico aqui, que causa uma doença, e essa contaminação, ela ocorreu desde a inflorescência da planta. Então, daí já se sabe o cuidado que tem que ter durante todo o cultivo, né? E para evitar que isso aconteça, saber que tipo de corretivo agrícola que é possível usar. Então, sabendo qual é o micro-organismo, a gente consegue tratar e evitar esse tipo de problema e perdas econômicas no setor agrícola. Aqui a gente tem um tomate com doença por vírus, aqui tem uma laranja com mancha preta dos citros, que é causada por um fungo que chama Guinardia cetricarpa. Eu trabalhei bastante com esse micro-organismo na iniciação científica. Aqui a gente tem um exemplo de inoculação de fusário, então onde a gente tem o milho, 100% dos grãos inoculados, incubados na placa de Petri, teve crescimento do fusário, né? Aqui a gente também, além das doenças, tem exemplos positivos. Então, essa é clássico na microbiologia agrícola. Aqui a gente tem uma planta que não sofreu tratamento nenhum e germinou, e aqui uma planta que incubou junto com o micro-organismo e ele auxiliou no desenvolvimento da raiz. Então, é bem nítido a diferença que dá para ver entre os dois ambientes, né? Ele não pode só causar doença, mas pode trazer benefícios para as plantas. Então, por que identificar micro-organismos, né? Diante desse cenário que eu trouxe para vocês, eu acho que a gente tem muitas razões para saber quem que está ali interagindo com o ser humano, ou com o plantio, ou, né, em que situação que a gente pode... eu tô doente, preciso saber quem que é. É um vírus da gripe, ou é um coronavírus, é um vírus diferente que causa uma doença bem diferente, com outras complicações, e o tratamento é totalmente diferente. Então, por que identificar os micro-organismos? Aqui, trouxe uma fotinho deles na placa de Petri. Então, os fungos, eles são conhecidos como bolores e leveduras, popularmente, né? Então, os bolores são os fungos filamentosos, e aí eles têm diferentes formatos e cores, e eu acho muito curioso e muito rico essa diversidade que eles têm. Então, esses 4 aqui do meio e à esquerda, a gente pode ver que ele já tem um aspecto aqui algodonoso, peludinho, vamos dizer assim, né, de uma forma mais leiga, mas é um aspecto que a gente vê muito na placa de Petri quando faz o isolamento desses micro-organismos. Ele apresenta um crescimento radial, então você vai vendo que ele vai crescendo, e em volta, e ele vai ampliando de dentro para fora, até tomar conta da placa de Petri. E aqui à direita, a gente tem 2 leveduras, aqui é uma cândida, aqui é uma rhodotórula, que eles têm um aspecto que é mais parecido com bactéria, né, que é esse crescimento sem o micélio, que a multiplicação celular ela é mais lisa, às vezes mais acetinada, e a gente consegue uma boa visualização por estria de esgotamento, igual está aqui. Aí, como que se fazia a identificação dos fungos até pouco tempo atrás, até um certo tempo atrás, né? Então, a gente usava muito da microscopia óptica, então a gente pegava estruturas reprodutivas, aqui a gente tem um cogumelo, um shimeji, que o nome científico dele é Pleothorus ostraceus, e então a gente pegava a estrutura de reprodução para poder fazer a avaliação. Então, aqui nós temos outros fungos, um Aspergillus niger, e aí o microscopista ele tinha que conhecer como que era essa estrutura, a formação dos esporos, e
E aí vai fazendo uma chave dicotômica, falando das diferenças de presença e ausência de uma estrutura para poder fazer a classificação. Então, aqui a gente tem um Rhizopus, aqui a gente tem um Penicillium, aqui um tipo de Fusarium, aqui um tipo de Coletótrico, aqui Tricoderma, que é um fungo importante para a agricultura, aqui o Phylloxera citricarpa, ou Guinardia citricarpa, né? E, então, aí por microscopia se fazia essa avaliação, mostrava as diferenças para poder chegar na espécie. E com o tempo isso também ficou bem complicado, porque o número de profissionais que tinham essa habilidade, ele foi diminuindo, e o número de espécies de fungos aumentando. Então, para se fazer essa identificação, estava ficando cada vez mais demorado. E a tecnologia veio ao nosso favor. O que acontecia antigamente, durante a classificação dos fungos? Se eu observava uma estrutura reprodutiva para poder classificar o fungo, eu tinha que saber como funcionava. Só que olha só um exemplo aqui, eu estou estudando um determinado fungo, um ascósporo, e ele apresenta duas fases reprodutivas, né, no seu ciclo de vida. Então, ele tem uma fase reprodutiva sexual, que é onde tem troca de gametas, então tem todo o ciclo, estrutura que ele forma para poder enviar esses esporos para o ambiente, né? E alguma estrutura, esse ascósporo, por exemplo, onde ele carrega os esporos, olha como é uma estrutura grande e fácil de visualizar, né? E é uma coisa totalmente diferente de quando ele monta uma estrutura que ele vai fazer uma reprodução assexuada, que é, ele na extremidade da hifa, ele monta a estrutura que ele vai liberar os esporos, ele libera os esporos para o ambiente. Então, o que acontecia antigamente? Tinha uma classificação, ele na forma assexuada, e outra classificação nele na forma sexuada. E aí, existiam nomes diferentes para o mesmo micro-organismo. Vamos supor, para o pesquisador falar que esse micro-organismo, ele fez essa estrutura reprodutiva e por isso ele foi classificado dessa forma, ele tinha um tipo de crescimento no laboratório que foi fornecido por aquele pesquisador. No outro laboratório, o outro pesquisador deu uma outra condição de crescimento e ele cresceu da forma sexual, se reproduziu da forma assexuada. Então, muitas vezes, não era por falta de observação, e simplesmente pelas condições de cultivo, que era possível perceber para um, mas não era possível perceber para outro. Então, a dificuldade de se saber quem eram esses micro-organismos, e às vezes está falando do mesmo micro-organismo em dois momentos diferentes de vida, né? E aí, então, ficou estabelecido que a forma sexual, né, a reprodução sexual é denominada telomorfa, e a forma assexual de reprodução é denominada anamorfa. Então, você vai ver em algumas pesquisas, não sei se dá para enxergar aqui, acho que dá. Por exemplo, um micro-organismo geótrico que na forma assexuada ele é classificado como geotrichum, outro pesquisador classificou ele como dipodascos ou galactomyces. Com o tempo foi se conhecendo que esse micro-organismo era um só, e aí o que prevaleceu foi o nome que foi depositado primeiro. Quem publicou primeiro que esse era uma nova espécie, preservou o nome. Tá? Só que isso aconteceu com uma infinidade de micro-organismos, e alguns micro-organismos ainda que se tinha dúvida, que não se sabia que ele apresentava as duas formas de reprodução, com o advento da biologia molecular, que você vai lá e olha o DNA, você conseguiu falar que duas espécies, duas classificações de dois organismos, na verdade, eram um organismo só. Tá? Aqui, outro exemplo, a Cândida, que é um micro-organismo que ela vive ela está presente na microbiota feminina, principalmente, mas ela pode, em uma disbiose, prevalecer e causar uma infecção. Ela tinha muitos gêneros diferentes que eram determinados. Então, hoje em dia, todos esses gêneros que estão aqui, que são diferentes, passaram todos para os gêneros Cândida. Tá? E isso aqui é só um exemplo de leveduras. Tem para outros organismos sem ser leveduriforme.
E hoje em dia, como que a gente faz para poder resolver isso? Então, a identificação de micro-organismo por biologia molecular, ela passa por algumas etapas, eu vou falar rapidamente aqui no panorama geral, e depois vou falar um pouquinho mais delas. Então, primeiro tem que ter um micro-organismo isolado. Eu tirei esse micro-organismo ou de uma amostra clínica, ou de uma amostra ambiental, e eu sei que eu purifiquei esse micro-organismo, que só ele está presente na placa, né, não tem nenhuma contaminação, eu sei que ele é uma colônia pura. Eu pego essa colônia pura, vou fazer uma extração de DNA, tá? Então, eu me livro de todos os componentes celulares, realizo a extração de DNA, tenho o cromossomo lá liberado para eu poder trabalhar, aí eu vou fazer o que a gente chama de reação em cadeia da polimerase. Então, a gente vai pegar uma enzima, colocar todos os constituintes para fazer uma cópia do DNA, e eu vou pegar um gene de interesse para poder fazer a classificação. Também vou explicar um pouquinho mais para frente. Purifico esse material, e aí faço uma reação de sequenciamento. Quando eu tenho uma reação de sequenciamento, é quando eu vou fazer a leitura desse DNA. Como tira isso aqui? Então, é quando eu vou ter, vocês vão lembrar, acho que até do ensino médio, as bases nitrogenadas, A, T, C, G. Então, é onde a gente vai descobrir qual é a base que compõe o código genético desse micro-organismo. E aí, com o DNA sequenciado, a gente monta uma matriz, vai fazer a análise de bioinformática, e aí consegue, né, joga no banco de dados e consegue falar quem que é esse micro-organismo. Então, quando eu pego a célula microbiana, o que eu tenho lá? Eu tenho uma série de componentes celulares que fazem parte e que vão atrapalhar a minha análise. Onde eu tenho material genético na célula eucariótica? Então, aqui dentro do núcleo, então eu tenho que fazer uma quebra na parede celular, na membrana celular, e chegar até o núcleo, quebrar o núcleo, liberar esse material genético. Lembrando que eu posso ter material genético vindo de mitocôndrias e de cloroplasto, dependendo do tipo de célula. Então, o que eu quero? O DNA genômico. Aí, o processo de extração, hoje em dia, existem uma série de kits comerciais que facilitam esse tipo de extração de DNA, mas também existem as receitas caseiras que a gente faz com fenoclorofórmio, CTAB, uma série de reagentes que são já bem padronizados para a gente conseguir fazer esse tipo de extração de DNA, mas o que eu preciso? Que com eficácia eu remova todos os debris celulares. Quanto mais limpo tiver o meu DNA, aí sim a gente consegue fazer as reações seguintes para poder avaliar quem é o micro-organismo. E eu tenho DNA. Eu vou avaliar o DNA inteiro para falar quem que é esse micro-organismo? Não é necessário. A gente, quando vai fazer a classificação dos micro-organismos, foi eleito pelos pesquisadores um gene que faz parte do ribossomo. Então, só lembrando aqui, o ribossomo ele é formado por duas subunidades que são formadas por complexos de proteína e RNA. Então, eu tenho DNA que vai fazer, o DNA que faz a síntese do ribossomo. Ele está espalhado pelo genoma, ele se repete algumas vezes, então é um DNA que a gente consegue amplificar com uma certa facilidade, né, aumentar o número de cópias dele, só que dentro desse DNA do ribossomo, vou passar aqui, dentro dessa sequência aqui, o que eu tenho? Eu tenho, ele é formado por pelo menos 4 genes, aqui. Esse SSU seria a subunidade menor de gene, o LSU, mais para frente, seria a subunidade maior, tem o 5S mais à direita, e no meio da subunidade menor da subunidade maior, a gente tem a unidade 5.S, que ela está inserida dentro de duas regiões espaçadoras dos genes, que é o ITS1 e o ITS2. Então,
essa região espaçadora, a gente fala assim, que ela é altamente conservada, que permite que a estrutura do ribossomo permaneça igual, ser capaz de fazer o papel que ela precisa na síntese de proteínas, e ela é tão variada que me permite, diante de todos os micro-organismos que a gente tem, fazer uma classificação entre eles e contar até uma história filogenética da origem dos micro-organismos, né? Aí, só um parênteses, a subunidade menor em bactéria, que também é utilizado o gene ribossomal para poder fazer a classificação taxonômica, ela não se chama 18S, ela tem um peso menor, então ela chama 16S. Então, em bactéria, tudo que vocês ouvirem de 16S também se refere a essa parte da subunidade menor, tá? Então, essa parte que eu circulei de vermelho aqui, que é o que está descrito, ITS1 e ITS2, é a região que a gente vai sequenciar para poder saber quem que é o micro-organismo. Então, tá bom. Vamos pensar que essa região que eu marquei no slide anterior é essa região aqui. E se eu tiver uma cópia de DNA, hoje eu até consigo sequenciar com a tecnologia que a gente tem. Mas é mais difícil, né? E antigamente, mais difícil ainda. Então, o que a gente faz? A gente faz uma série de cópias dessa região que eu tenho interesse em estudar. A gente pode falar série de cópias, ou a gente fala muito em amplificação, né? Então, eu vou abrir meu DNA e vou colocar uma enzima que é própria dos organismos, própria da maquinaria reprodutiva da célula, né? Hoje já tem enzimas comerciais, a gente coloca nessa reação, coloca os nucleotídeos construtores para se fazer as cópias. A gente coloca um primer, que é esse conjunto de nucleotídeos, que é uma série pequenininha, que ele se liga, ele anela, né, ele se liga na região que eu quero amplificar, e aí a enzima vem e faz a cópia, ela faz a replicação. E aí eu repito esse ciclo várias vezes. Abro o DNA, anelo os primers, vem a enzima e replica. E aí eu fico com um número bem elevado dessas cópias de DNA, que são cópias fiéis dessa região que eu quero estudar. E aí quando eu tenho um número elevado, a gente faz a reação de sequenciamento e aí consegue saber onde está cada TCG daquela sequência-alvo. Então, esses picos aqui são um exemplo de sequenciamento. A gente tem o código, né, do DNA descrito aqui, e aí eu vou jogar no banco de dados. Quando eu jogo no banco de dados, eu pego quais são os micro-organismos que são similares a ele, e aí eu consigo falar, esse micro-organismo aqui, nesse caso, é um fusário. E aí a gente vai, além de fazer só o contraste no banco de dados, ainda a gente monta uma árvore filogenética. O banco de dados que a gente usa, ele é público, é o NCBI, muitos de vocês talvez já conheçam. É importante saber que no banco de dados, antigamente o banco de dados, né, todo mundo podia depositar qualquer tipo de sequência, e ela não recebia uma curadoria especial, então, algum pesquisador que colocasse lá, às vezes não estava com um resultado de sequenciamento tão bom, depositava lá uma sequência, eu poderia comparar com a minha, falar, é o micro-organismo, não é? Então, o próprio banco decidiu deixar um filtro para essas sequências, e aí, então, quando a gente vem aqui, vou tirar aqui, ver se aparece. Peraí que essa legendinha vai sair. Então, existe um filtro que você coloca no banco de dados que você deixa que você vai comparar a sua sequência só com sequências referência no banco de dados, que é esse RefSeq do NCBI. Então, é importante que você, quando fizer for fazer uma identificação de fungo ou de bactéria ou arqueia,
que você consiga utilizar o banco só dos bancos referências, que tem linhagens tipo, depositada num banco de confiança, tá? Então, isso é muito importante. E aí, em seguida, a gente tem uma amostra que a gente conseguiu comparar no banco de dados e falar com quem ela aparece. E a distância que ela tem de outros micro-organismos, tá? Então, aqui um exemplo é o fusário, e a gente monta essa árvore para falar mais próximo de quem que ele é, tá? E dar um grau de identificação. Isso tudo a gente fez a partir de uma amostra isolada, né? E quando a gente tem uma amostra ambiental, será que a gente consegue visualizar? Lembra que a gente falou que uma série de micro-organismos estão em diferentes lugares, né? Dos micro-organismos que se tem conhecimento isolado até hoje, se sabe que apenas de 1 a 2% dos micro-organismos que estão sendo cultivados em laboratório são que representam o que realmente tem lá fora. Então, imagina, se eu pegar uma amostra de solo, será que eu vou conseguir dar a condição ideal dentro do laboratório para ele crescer e eu conseguir estudar esse micro-organismo? É muito difícil isso. Então, hoje, a tecnologia de sequenciamento de nova geração, elas não nos dá essa oportunidade. Você consegue extrair o DNA total de uma amostra, então a gente, às vezes, pega uma planta, pega um solo, pega um esgoto, uma amostra de ar, pega esse material exclusivamente, e eu não vou colocar ele na placa de Petri para cultivar o fungo ou a bactéria. Eu vou extrair o DNA de todos os micro-organismos que estão ali presentes. Então, pensa, se em 1 grama de solo eu posso ter 10 a 9 micro-organismos, a ideia é extrair o DNA de todos esses micro-organismos que estão presentes. Então, também com kits comerciais ou com receitas caseiras, a gente consegue fazer a extração de DNA, prepara a reação de PCR, que é a reação de amplificação, um pouco diferente de como eu falei anteriormente, ele tem algumas sondas específicas, e a gente põe na plataforma de sequenciamento. E aí, quando eu for ler a minha sequência de DNA daquela amostra, eu não vou ter uma amostra só, eu vou ter milhares de leituras referente àquela amostra, que corresponde a todos os micro-organismos que a gente conseguiu extrair o DNA durante o processo, tá? Então, aí, isso permite que eu também veja quem são os micro-organismos que estão lá depositados, mas que não necessariamente eu tenho uma classificação já no banco de dados, porque ele era desconhecido até então. Então, essa ferramenta de sequenciamento de nova geração, que permite que a gente trabalhe com essas amostras complexas, amostra composta, né, e amostras muito ricas, permite a gente fazer uma varredura em todo mundo que está lá. E aí também a gente vai fazer um trabalho de bioinformática, existem alguns programas, ele começou com o Motur, o RDP, hoje em dia o que mais se usa é o Chime para fazer biblioteca de micro-organismos, mas existem outros também, né? Aí a gente vai fazer a classificação taxonômica, a gente também vai jogar no banco de dados para poder falar quem é cada sequência de DNA que eu tenho. Se você tiver os dados do ambiente que a sua amostra estava, então eu tenho o pH, eu tenho a temperatura que estava aquele material, eu tenho nutrientes de nitrogênio, oxigênio, nitrito, fósforo, então eu consigo, em análise estatística, avaliar qual variável ambiental que interferiu na comunidade microbiana, né? Será que porque tinha mais nitrogênio, eu tenho mais bactéria nitrificante ou fungo que consiga utilizar esse nutriente? Então, a gente consegue fazer uma avaliação por análise estatística. Existe o software R, que a gente fala que é o Deus, que é o pai de todos, né? Porque ele se consegue executar uma série de ferramentas, uma série de scripts, né, para você fazer esse tipo de análise. Tem alguns softwares que já são pré-determinados, né, já tem uma usabilidade mais fácil.
que é o canoco, tem o peste, então que a gente consegue fazer esse tipo de análise do mesmo jeito, e aí a gente depois se diverte, não só conhecendo quem está lá, mas falando como que uma amostra de um solo, ele é parecido ou não com uma amostra de outro solo, como que os fungos estão lá, qual relação que uma amostra tem com a outra, frente à diversidade. Bancos também, bancos de dados genéticos. Então, a gente tem o NCBI, que é o mesmo banco para uma amostra isolada, o RDP está um pouquinho desatualizado, o que a gente tem mais trabalhado é o Silva, que é um banco alemão, e ele está sempre publicando novas atualizações do banco de dados deles. Ele começou com um banco só para bactéria, agora tem para arqueia, para fungo, e aí, às vezes para fungo, por exemplo, dá para trabalhar com regiões diferentes, ou só ITS, em alguns momentos a gente pode sequenciar a região 28S, que é a subunidade maior, ou a subunidade menor 18S, então esses bancos já estão bem ricos em sequências, tá? Aqui um exemplo, a gente fez uma avaliação num solo de cultivo de organismo geneticamente modificado e cultivo convencional, organismo não geneticamente modificado. E aí a gente traçou o perfil dos micro-organismos que estavam ali presentes, e a gente vê, nesse caso, que um cultivo convencional e um cultivo de uma planta geneticamente modificada, ela não altera esse fenótipo da planta, ele não altera a diversidade de micro-organismos. Você vê que um perfil é muito parecido com o outro. Então, essas técnicas que a gente consegue avaliar uma série de organismos de uma vez só, a gente consegue traçar o perfil daquela amostra e fazer comparação entre eles de uma maneira muito rápida. Quando a gente avalia uma amostra e quer falar se ela foi bem quantificada, vamos supor, quando você vai coletar pássaro numa floresta, coletar 10 pássaros é suficiente, 20 pássaros é suficiente, você vai conseguir amostrar toda a diversidade de pássaros que tem naquele perímetro de floresta que você começou a trabalhar, ou você tem que coletar 200, 300. Então, existe uma análise que se chama curva de rarefação, que a gente vai ver quando que a gente consegue extrapolar o limite de diversidade de micro-organismos que estão presentes, né? É uma análise ecológica, ela serve para outros organismos também, mas nos permite isso. Então, quando essa curva está subindo, eu estou coletando amostra, eu estou coletando unidades formadoras de colônia, né, unidades taxonômicas, e ainda assim não está suficiente, porque se eu pegar uma amostra a mais, eu vou ter um micro-organismo diferente a mais. Então, enquanto está subindo, a gente sabe que a gente precisa mostrar mais. Então, aqui é o número de sequências fúngicas, o número de táxons fúngicos e o número de sequências que eu estou analisando. Então, aqui, se eu analisar 700 sequências, eu sei que a minha amostragem ainda não foi suficiente. 1.400 ainda não foi suficiente, minha curva está subindo. E se eu analisar 16 mil sequências, ela já está estabilizando. Eu sei que, enquanto eu estiver coletando a amostra, unidade taxonômica de micro-organismo, eu vou estar pegando amostras que eu já peguei, classificações que eu já peguei antes, mas pode ser que de tempo em tempo eu pegue uma nova, mas isso já está estabilizando, tá? Se eu ficar com a coleta uma quantidade muito pequena, eu vou ter sempre, vou estar com a curva crescendo, não vai ser suficiente essa minha amostragem. Por que a gente faz isso e até um comparativo antes da gente ter esse tipo de sequenciamento de nova geração? Quando a gente começou a fazer essa análise em solo, por exemplo, a gente não fazia uma coleta de amostra, extraía o DNA e sequenciava. A gente pegava, fazia a amplificação e sequenciava 30, 50 unidades só. Só que será que com 50 unidades eu fiz uma amostragem suficiente? Não. Eu peguei o que era mais comum, que estava mais aderido naquele solo.
Mas olha o tanto, hoje em dia, com essas novas tecnologias, que a gente já consegue sequenciar. Então, em uma amostra de solo, mais de 35 mil sequências de micro-organismos diferentes, né? Então, para a gente saber como que é essa amostragem quando a gente está trabalhando com uma amostra composta. E aí, quando eu consigo avaliar os micro-organismos que eu identifiquei com as variáveis ambientais, a gente também faz uma análise de estatística, que a gente tem um gráfico de dispersão, e aí eu consigo indicar quais são os fatores ambientais que mais contribuíram ou prejudicaram, né? Existem as duas relações, com o ambiente. Então, por exemplo, aqui no quadrante superior esquerdo, eu tenho esses 3 pontos em marrom, que é uma amostra, eu tenho 3 réplicas aqui, e está bem agrupado essas amostras. Então, a minha diversidade de organismos, ela é muito parecida entre essas amostras, né? E um dos responsáveis por esse tipo de conjunto de micro-organismos serem parecidos é a abertura de dossel, essa seta indicando o dossel. E o pH também. Tudo que está nesse quadrante influiu diretamente nessa comunidade dessa forma. Já os fatores dossel e pH, no quadrante inferior direito, ele tem uma relação inversamente proporcional de impacto, né? Então, o que contribuiu para um lado, vamos dizer assim, prejudicou do outro, e aí esse grupo de comunidade microbiana dessa outra amostra, que é esse azul claro, ela é bem diferente dessa outra amostra marrom, e o que impactou nessa diversidade foi a abertura de dossel e pH. Então, a gente consegue ver que tipo de fator ambiental contribui para a diversidade microbiana. A temperatura é outro, os nutrientes são outros fatores que a gente pode estar avaliando sempre ao mesmo tempo. E aí, aqui, eu trouxe a fotinho do fusário, deixei ela bem do lado da árvore, para mostrar que de uma placa de Petri a gente consegue dar o nome aos bois, né? E fico aberta a perguntas e agradeço a oportunidade de falar com vocês um pouquinho. Obrigada, Marília. A gente tem aqui o Cairo levantou a mão. Você quer falar? Deixa eu abrir aqui. Opa, boa noite. Aliás, boa tarde. Boa tarde, Cairo. Boa noite a todos. Professor Marília, não entendi muito bem aquela questão da curva de rarefação. Poderia me explicar? Posso. Vamos voltar nela aqui. Ó, a curva de rarefação, ela vai indicar se eu conseguir amostrar de maneira satisfatória a minha amostra ambiental. Então, por exemplo, se eu pegar, vamos pensar que eu estou com um potinho do meu solo e os micro-organismos eu consigo tirar como se fosse uma bolinha. Se eu tirar 10 bolinhas, eu estou tirando 10 micro-organismos. Então, eu coletei esses 10 e eu vou falar quem são. Pode ser que eu tire 10 micro-organismos e consiga falar, todos são fusário. Então, será que nesse ambiente aqui só tem fusário? Às vezes, fusário é o mais abundante. E eu só consegui tirar porque eles estão mais espalhados. Mas aí, se eu tirar a 11ª bolinha, eu tirei um tricoderma. Então quer dizer que 95% é fusário e 5% é tricoderma? Eu não sei, eu só fiz uma amostragem de 11. Será que é suficiente? Então, essa curva de rarefação, ela é um cálculo para saber se eu tirar uma amostra nova, a minha amostragem, ela está sendo real, baseado no que eu já coletei, ou eu ainda, pode ser que sempre eu venha e tire uma espécie nova. Ou num exemplo diferente, se eu tirar as 10 primeiras bolinhas, e as 10 primeiras bolinhas, elas serão 10 espécies diferentes. Então, eu tenho um fusário, um tricoderma, um aspergillus, um penicillium, e assim por diante.
Aí eu tiro a 11ª bolinha, pode ser que eu tire uma espécie nova, mas pode ser que eu tire uma espécie repetida, certo? Então, quando que eu vou saber se a minha amostragem é suficiente? Quando eu tenho uma homogeneidade que eu consigo ver o que é mais abundante e consiga pegar também algumas espécies raras. Entendeu? Pode falar, Paulo. Aí, no caso, eu estou vendo aqui pelo gráfico que tem tipo um limiarzinho aqui, tipo um threshold, aí a pessoa se baseia em alguma coisa desse tipo. Normalmente a gente faz, que nem aqui é um gráfico de diversas amostras de solo. Se eu fizer as mesmas amostras, fizer uma contagem de bactérias, o meu banco de bactérias ele é muito maior. Então, normalmente, eu consigo atingir um número de diversidade maior. Então, é sempre em relação ao que você está estudando e em relação àquele ambiente, tá? E aí você não tem um threshold pré-estabelecido, você vai avaliar de acordo com esse nicho que você estuda. Muito obrigado, professora. Obrigada. Mais alguém tem pergunta? Quer mandar no chat? Deixa eu ver aqui o chat. Mais alguém? Acho que não. Então é isso. Obrigada mais uma vez, Tainá, Jefferson. Obrigada, Marília, pela sua palestra. Foi ótima, maravilhosa. Você falou muito bem. Obrigado, Marília. Joia. Obrigada, gente. Fico à disposição.